Olá, tribo Conteiro! Boa tarde! Aliás, boa tarde no Brasil, 2 horas da tarde no Brasil. Boa noite aqui em Paris, boa noite aqui na França. 19 horas por aqui. Boa noite. Bonsoir. E aí, pessoal? Coisa linda! Quarta-feira, a gente juntos aqui para mais uma história de uma mulher incrível. Que semana é essa, né, gente? Cheia de histórias incríveis. E o Conteiro é exatamente isso. Esse canteiro de gente, esse clube de histórias, essa biblioteca humana. Histórias incríveis. E a melhor história é a história de cada um. Acho que vocês já decoraram isso, né? Que eu sempre falo. Chama todo mundo, vem comigo, vem pra perto. Vem, chama. @Conteiro Histórias aqui no Instagram. E Conteiro Histórias também no YouTube. Eu sempre esqueço desse negócio de YouTube, gente. Tô tão conectada com o Instagram toda hora nesse Conteiro. Tô super apegada nele, né, cara? Muito bom a gente estar junto. Vamos aproveitar, vamos chamar todo mundo. Vai chamando o pessoal, vai convidando, porque a história é incrível. É uma história que enche meu coração de alegria, é uma história que eu tô super orgulhosa de poder compartilhar aqui no Conteiro. E o Conteiro é isso, a gente vai compartilhando as nossas vidas, as nossas trajetórias, porque nós somos essa colcha de retalho, assim, humano, onde uma história conecta com a outra, que conecta com a outra, que conecta com a outra. Olá, Cris, você tá aí, coisa boa! E sexta eu tô aí, na tua casa, hein? É assim, cara, esse Conteiro é assim, quase um chá das... Agora eu já tô londrina, gente, quase um chá das 5. Gente, então avisando, antes de eu chamar a Elielda pra gente conversar, eu falo com vocês daqui de Paris e em breve a gente vai estar conversando de Londres. Eu estou me mudando e em poucos dias eu estou me mudando. Inclusive eu vou fazer uma pausa na nossa programação conteira para poder me mudar, né? Para poder fazer a mala, juntar os paninhos, né? Para a gente poder viajar. Mas a gente volta logo, que eu não consigo ficar longe do Conteiro, não. Histórias de solidariedade, fraternidade sem fronteira. Exatamente isso que a Elielda vai falar hoje, Cristiano. Que mulher inspiradora, que mulher incrível. E antes de eu chamar a Elielda, eu vou agradecer a Lúcia Moreira, que fez essa ponte, mais uma ponte, né? A Lucinha, aliás, é uma amiga querida, fantástica, desde pequena, desde o tempo de escola, e ela está sempre conectando com o Conteiro, com outras pessoas, pessoas que inspiram ela e que ela sabe que também vão me inspirar. É isso. Gente, vou chamar agora a Elielda, que ela já está aqui com a gente, assim a gente não perde nenhum minutinho dessa história tão incrível, tão bacana, tá bom? Vamos lá, e vamos que vamos. Meu nome é Kátia Werneck e eu tô aqui para mais uma conversa Conteiro. Hoje é dia 16 de setembro, 2 horas no Brasil, 19 horas aqui na França. E hoje eu converso com a Elielda Fernandes, essa engenheira agrônoma, essa voluntária do mundo, escritora infantil e tantas outras coisas mais que a gente vai descobrir nesse papo. Todos buscando agora para a gente começar essa conversa Conteiro. Vamos lá, gente, a melhor história é a história de cada um. Até então, naquela época, eram de fora. E, então, assim, a gente estudou, por exemplo, primos são pilotos, o meu pai, a nossa família, a gente tem a nossa família, né, de sangue, e a gente tem a família que meu pai trouxe também, que são meu padrinho é piloto, meu amigo de infância é piloto, né, os amigos, os filhos... Mas isso até hoje é uma realidade, isso é uma realidade ali. Isso, diminuiu, né? Essa corrida do ouro, a questão ambiental com os garimpeiros mudou muito, né? Já não é tanto, mas naquela época era. Naquela época, só para você ter uma noção, você achava Kinder Ovo em Itaituba. Olá, minha querida! Coisa boa!
primeiro lugar, Elielda, seja muito bem-vinda à Tribo Conteiro. Tudo bem? Em segundo, cara, meu coração tá muito feliz de te receber, cara. Que prazer, que orgulho receber você, uma pessoa que faz tanta diferença no mundo. Obrigada por estar aqui. Quem dera. Não, faz sim. E olha, eu acredito que pequenas ações fazem muita coisa, mas eu até brinco. Tem uma oração de Chico Xavier, que é bem bonita, que ele fala assim: Senhor, que eu ainda me sinta grande, que eu ainda que eu acalente ser grande para que eu consiga fazer pequenas coisas que possam, juntos todo mundo, né? Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, né? Então, exato. A gente tenta ser assim, mas a gente vai tentando, né? Não, mas a sua história é tão linda, mas tão linda, e me tocou tanto. Eu agradeço muito a Lucinha de ter colocado você nessa tribo Conteiro para poder compartilhar a tua história. Porque, assim, eu já me emocionei demais com a tua história. Muito, muito. Eu acho muito legal, acho muito legal. Então, vamos conversar, vamos contar a história dessa pessoa, gente, que... Bom, vamos lá para trás, né? Não vamos começar de agora, não. Vamos lá para trás, né? Dos seus pais, porque eles merecem muito serem lembrados aqui, porque a sua construção é muito fruto deles, dessa história toda, né? Aham. Bom, vamos lá, né? Como você já falou, eu sou Elielda, eu tenho 36 anos, sou engenheira agrônoma, mas o porquê da nossa conversa iniciou por conta do livro e depois a gente foi conversando sobre N coisas, né, Kátia? Então, vamos lá. Nasci em Santarém. Santarém hoje é considerada uma cidade turística até, né? Bastante famosa aos olhos de muita gente. Depois que ela saiu na revista The Guardian, por conta das praias, principalmente a Praia de Alter do Chão, ela ganhou uma grande fama no mundo. Mas, antigamente, Santarém, por estar ali, hoje, se o Pará, né, se existisse o famoso estado do Tapajós, que um dia a gente busca isso, mas se hoje tivéssemos o estado do Tapajós, Santarém seria a capital, né? Então, a gente está dentro do Pará, Belém, mas por conta de tudo que teve Santarém e as cidades do entorno, Itaituba principalmente, naquela época dos anos 70, 80, 90, a Corrida do Ouro, né? Na época do garimpo. Uhum. Então, eu nasci em 84 e desde quando eu me entendo por gente, a palavra garimpo é uma coisa do meu dia a dia, porque alguém trabalha para o garimpo, alguém está no garimpo, ou alguém presta serviço para alguém no garimpo. E o meu pai era um deles. Isso era muito próximo à sua realidade de vida, então? Para mim, para todo mundo da cidade. Antes mesmo de criar o porto da cidade, a cidade ela é banhada pelo rio Tapajós, né? Então, o encontro das águas do rio Tapajós com o rio Amazonas na frente de Santarém. Então, muitas daquelas praias também eram onde paravam os aviões. A gente tem um aeroporto, mas tem fotos antigas de Santarém na frente da cidade, onde está a principal igreja. Você vê fotos de antigamente de ter muitos aviões pequenos ali, né, parados por conta do táxi aéreo. E não foi muito diferente com a história do meu pai, né, de entrar nesse caminho. Naquela época existia muita gente de fora, do Rio de Janeiro, São Paulo, ou pessoal do Sul, porque era onde tinha os aeroclubes na época, né? Então o pessoal fazia o curso de piloto e depois ia para o norte. Ia para lá. A fronteira, né? A fronteira da onde... A pessoa tinha que se formar fora. É como se na agronomia a gente vai para onde é a fronteira agrícola, né? Então para eles era onde tinha voo, né? Onde precisava de voo. Então o meu pai é um dos poucos que não são, né? Quer dizer, ele é paraense, né? Ele é do Porto de Mós, uma cidade pequena, foi para Santarém com a família. Então ele é um dos poucos que começou de lá, né? Porque a maioria dos pilotos até então naquela época eram de fora. Então, assim, a gente estudou, por exemplo, primos são pilotos, o meu pai, a nossa família, a gente tem a nossa família, né, de sangue, e a gente tem a família que meu pai trouxe também, que são meu padrinho é piloto, meu amigo de infância é piloto, né, os amigos, os filhos... Mas isso até hoje é uma realidade, isso é uma realidade ali.
Isso, diminuiu, né? Essa corrida do ouro, a questão ambiental com os garimpeiros mudou muito, né? Já não é Uhum. tanto, mas naquela época era. Naquela época, só para você ter uma noção, você achava Kinder Ovo em Itaituba, coisa que não tinha no resto do Pará. Sério Porque, isso? imagina, você pagava-se tudo com ouro, né? Tudo era ouro. A moeda era o ouro, era pegar ali o ouro e negociar literalmente. Negociar. E eu lembro assim, que a gente só percebe Que que essa nossa realidade era diferente quando eu fui fazer faculdade em outros lugares, né? Quando eu fui fazer faculdade em São Paulo. E aí, tipo, começa a falar de infância, eu falo, gente, mas a minha infância não foi assim. foi tão diferente disso, né? Tipo, não, eu lembro algumas coisas, né? Não é normal um pai vir com um saco de ouro para dentro de casa, por exemplo, porque se pagava-se com ouro, né? Então, minha mãe que ia vender o ouro para adquirir dinheiro para fazer as compras e as coisas da casa. Então, assim, a gente começa a perceber algumas histórias. Pra gente, para os nossos amigos em comum, era normal, a gente contava as mais engraçadas, mais divertidas. Mas Até porque quem é para fora dali é uma história muito diferente, né? muitas das vezes o pessoal fala assim, ai, mentira, para. Tá me zoando. Eu falo, não, é verdade. O mais incrível é que assim, não, mas é verdade, isso aconteceu. Então, por conta disso, de tanto eu acabar contando para os outros, e eu digo eu, minhas irmãs, meus irmãos, nós somos 5, né, filhos do papai e da mamãe, e a gente conta para os outros, o pessoal fica assim, não é normal. Mas pra gente era, né? E para os nossos amigos também eram. Mas aí, de tanto eu contar, fui para a fase, digamos assim, adulta, né? Fui para a faculdade, fui trabalhar. E aí, numa das vezes que eu estava trabalhando, muita gente falava, mas por que você não escreve um livro? Mas por que você não escreve um livro? Eu falei, talvez um dia, né? Na hora que eu começar a Porque esquecer... você era sempre a pessoa que quando chegava para conversar, era cheia de histórias muito diferentes do resto das pessoas, né? Eu e minhas irmãs, sempre. Era muito Sempre. engraçado. Era, muito. E, lógico, e foi bacana, assim, eu ter tido essa infância, digamos, peculiar, porque hoje eu vejo um dos trabalhos que, quando eu vou levar o livro para as crianças atualmente, eu vejo que ainda tem muito, assim, essa vinda do garimpo ainda, essa história. Às vezes eu pergunto nas salas de aula para as crianças, vocês sabem o que é garimpo? A maioria delas fala não. Mas aí na hora que eu começo a explicar um pouquinho de como era o cenário daquela época e eu conto o porquê que o Mair teve aquelas decisões, né, no livro, porquê que as pessoas fizeram aquilo com ele, o que aconteceu e como aconteceu e por que aconteceu, eu tenho que explicar para elas o cenário. E aí, de O vez em quando, contexto daquilo, né? Para que e aí as crianças de vez em quando soltam. Olha, meu pai, ele é dono de uma retífica que trabalha com equipamentos para aviação. Ah, o meu pai. Aí eu falo, olha, tá vendo como ainda assim o garimpo, ela ainda tem essa pegada forte na região, né? De alguma forma, de algum sentido. minha gata tá querendo ouvir muito de perto aqui. Nina, desce. Peraí, rapidinho. Nina, bota a Nina para mim para lá. Produção, tira a Nina Produção. daí. Tira. Não, a Nina, ela dá umas puladas e leva tudo. Mas me diz uma coisa, porque você morava lá com a tua família e aquilo tudo era muito natural. E você sai e vai para São Paulo. São Paulo, para quem é do Rio, já é uma mudança brusca, porque São Paulo é outro país no Brasil, né? Agora eu fico imaginando, para você, ir para São Paulo é quase mudar de país. Em termos de Ainda mais porque cultura, eu nunca né? tinha ido, né? A gente viajava muito pela região, por onde a gente estava, tipo, a gente ia muito para Fortaleza, né? Para as praias, enfim. Mas a gente não ia muito. A gente tinha família, a irmã do meu pai, ela tá em São Paulo até hoje, a Tia Meires. Só que eu não estava vindo para a capital. Eu vim para a capital para ver para onde que eu ia passar ainda para o vestibular, né? Então, eu prestei algumas, sempre vinculado com a área agrícola, e aí eu passei na Unesp de Ilha Solteira. Mas por que a área agrícola? O que te deu? Como é que isso chegou até você? Assim, vou fazer agronomia. Foi difícil, mas porque assim, eu tinha um lado de humanas muito forte, e eu tinha um lado de biológicas muito forte, e um lado também de exatas muito forte. Eu sempre fui muito boa de matemática e química.
Aí eu falei, pô, mas de biologia eu adoro essa parte de fisiologia, né? Que é química e biologia ao mesmo tempo. Aí a parte de humanas, né? Comunicação, eu falei, e agora? E agora? Só que eu gosto de ver as coisas crescendo. Eu gosto de pegar, moldar... E desenvolver. Desenvolver e ver o resultado. Então, lembra daqueles editoriais que tinha acho que da Abril sobre profissões? Guia das Profissões. Isso, Guia das Profissões. Eu vi que a agronomia me saltava aos olhos. Eu falava, eu acho que é isso. Tem matemática, né, natural, física, bioquímica, química, e eu acho que é isso. Fiz, prestei, passei, graças a Deus, fui para a Unesp de Ilha. Ilha Solteira é uma cidade universitária. Guia do estudante. Cris, não é guia das profissões, é guia do estudante. É isso. Aí fui estudar na Unesp de Ilha, que é uma cidade universitária, que para mim foi perfeito, porque eu tinha ficado em São Paulo alguns dias por conta mais ou menos uns 3 meses, porque, né, demora, faz primeira fase, segunda fase. E aí eu fui para Ilha Solteira. Ilha Solteira, ela já fica na divisa com Mato Grosso do Sul. Ela é a última cidade de São Paulo e já está colada com a Mato Grosso do Sul. Então, por exemplo, a fazenda da Unesp, de Ilha Solteira, ela já fica no lado do Mato Grosso do Sul. A gente tem que passar a ponte, a hidrelétrica de Jupiá. E pra gente... Não, Jupiá não, perdão, de Ilha Solteira. E aí, pra mim foi perfeito, porque eu estava numa cidade de água, né, que é Santarém, e estava indo para uma outra cidade de água, porque Ilha Solteira você tem lá o rio, né, o Tietê, já na forma limpa dele. Você estava super familiarizada com essa situação, então. E outra, a gente andava, eram 2 quilômetros para ir para a faculdade, da onde eu estava, né? Tive um grande apoio da faculdade para tudo. Os amigos, às vezes eu nem conhecia a pessoa, mas eu vi o rosto, eu sabia que aquele cara fazia engenharia mecânica. O outro sabia que fazia engenharia civil, agronomia, engenharia elétrica, né? Então, assim, a gente a cidade, se eu não me engano, na época tinham 33 mil habitantes, sendo que 5 mil eram só universitários. A cidade servia, né, vivia não só para as usinas, né, hidrelétricas, mas também para os universitários. Então, para a gente era muito legal. Eu tive uma qualidade de vida enorme morar numa cidade pequena, porque a gente tinha tudo. Mas não tinha cinema? Mas a gente tinha o aconchego de ir para casa de alguém, alugar um filme, naquela época alugava filme, né? E todo mundo assistia o filme. A gente tinha a praticidade de ir numa festa a pé, e chega lá, tá todo mundo lá. Então era muito seguro, né? Eu fui muito feliz na faculdade. Bons tempos. Bons tempos. E por conta também de estar longe de tudo, né? Ilha Solteira, a gente brinca que a gente tem que fazer muita atividade, porque senão a gente só estuda. E eu conseguia fazer as atividades culturais, artísticas que tinha na cidade, mas também eu aprofundei muito na parte de pesquisa, porque... como meu pai já tinha falecido no ano que eu saí, que foi meus 17 anos, também não era tão barato ficar indo para cidades vizinhas. Eu tinha uma irmã que fazia odonto na Unesp de Araçatuba, e a minha outra irmã que estava na USP em São Paulo, na capital, né, fazendo contabilidade. Então, assim, nós estávamos as 3 fazendo a universidade, mas... vida de universitário, a gente não tem dinheiro de ficar indo todo final de semana visitar. Não tem para nada. Exato. E ninguém tinha a sua própria casa. Todo mundo estava, né, em alojamentos estudantis. Então, também não tinha essa coisa de eu vou para casa da minha irmã porque ela tem uma casa. Não, ela também é estudante, né? Então, foi uma fase que, como meu pai tinha falecido, era também um pouco de estabilidade na minha casa, porque o meu pai era a fonte de renda. Então, até a minha mãe e a família se organizavam. E aí, como é que a gente vai fazer? E se organizar financeiramente e até emocionalmente, né? Total. Porque pelo que você fala, assim, do teu pai foi uma pessoa extremamente marcante, e é até hoje, extremamente marcante na vida de vocês, né? Sim, sim. E não pelo fato dele ser também peculiar, porque aí depois eu vou contar o que ele tinha de diferente, talvez um pouco dos outros pilotos. Mas era muito forte, porque assim, a gente vivia a semana inteira estudando em casa, na época de Santarém, né? Então, quando meu pai chegava sexta ou sábado de manhã e domingo, eram 2 dias intensos com ele, porque a gente ia pra praia, a gente fazia todas as atividades coladas no papai, né? Então, a gente tinha toda essa coisa de aproveitar os 2 dias que ele estava na cidade junto, então era intenso. E os outros 5 dias, quando voltava segunda-feira, todo mundo voltava, né? Estudar, normal, vida normal. E uma das coisas que eu lembro muito, assim, da infância,
é que não só o meu pai ter um tempo de qualidade com a gente, de estar passeando, mas ele também tinha uma qualidade de tempo com a minha mãe, no sentido de namorar. Então, eu lembro que dia de sexta-noite... E que é raro, né, isso é super raro. Tipo, a gente vai numa seresta, a gente vai jantar juntos, vai encontrar os amigos, né? E depois ele também, lógico, nos outros dias, quando a gente ia pra praia, tinha um momento das crianças, né? Com a família e tal. Então, a gente tinha o final de semana mais intenso. Então, eu meio que entendi essa coisa de que o pai tá longe, o pai tá, né, tá perto. Meio que para mim sempre foi normal, assim. Então, e eu acho que foi um pouco, me ajudou para a vida que eu tive até o momento, né? Que essa vida de, teoricamente, não ter casa, eu pouso, né? É onde estão minhas Então, mães, é onde eu paro. E assim, de fato, teu pai voava e você, de certa forma, também, né? Você é nova, você tem 36 anos e fez grandes voos. Você saiu do Brasil e colaborou em projetos muito significativos, né? Foi. Mas, ó, só voltando à parte da faculdade, como a gente não tinha muito o que fazer, e até então essa era uma das minhas incertezas, do tipo, ok, eu tô na faculdade, eu tenho bolsa de apoio, eu tinha bolsa de pesquisa, então eu falei, olha, o jeito é eu me matar de estudar, porque a minha ideia era fazer mestrado, emendar o doutorado e ser doutora com 25 anos. Essa era a minha ideia. Porque a hora-aula de um doutor é maior do que a hora-aula de um mestre, né? E, consequentemente. Sim. Então, eu falava assim, olha, meu plano de vida é, aos 25 anos, eu terminava a faculdade com 21 para 22, eu entrei com 17 para 18, né? Então, meu plano de vida era esse. Então, nesse período, todos os finais de semana que não tinha festa ou não tinha alguma atividade na cidade, eu estava dentro de algum laboratório ou eu estava na fazenda. Eu publiquei, de forma autoral, 25 publicações de artigos entre revistas e 15 como coautora. Então, assim, eu já tinha 40 trabalhos publicados no meu último ano de faculdade. E no Incrível! da faculdade, eu já estava com a metade da minha dissertação de mestrado pronta, porque eu queria fazer um mestrado em um ano compactado. Porque eu falei, se eu fizer em 2, eu não vou ser doutora aos 25, então eu tenho que acelerar. E foi o que eu fiz. Acelerei, eu entrei no mestrado, graças a Deus com bolsa, deu tudo certo. Fiz o primeiro ano, consegui qualificar e apresentar o mestrado, porque eu já queria que no próximo ano eu já entrasse no doutorado. E entrei. Entrei no doutorado em segundo lugar, por conta de todos os trabalhos publicados, né? Era muito... E porque quando era férias, eu ficava na faculdade fazendo matéria condensada. Eu não queria perder tempo, Kátia. Eu não queria perder tempo. Eu tenho que ser doutora aos 25 anos. Mas aí, quando eu entrei no doutorado, e isso foi... Eu tinha que apresentar... Ser doutora aos 25 anos é uma coisa, assim, que assim, inimaginável na minha cabeça. E a minha sorte é que eu não tinha que trabalhar. Porque, como eu tinha a bolsa, então eu tinha total foco para o estudo e para as pesquisas, né? Então, nisso, olha, obrigada, São Paulo, obrigada, Universidade Pública, porque sem isso, eu realmente não teria conseguido. Porque eu vejo, as minhas irmãs tiveram que trabalhar um pouco, porque da universidade que elas estavam. Já eu, por ser uma cidade universitária, o dinheiro da bolsa já conseguia, né, viver com ela. E aí foi muito legal. Eu consegui estagiar no meu último ano ainda numa usina hidrelétrica e foi muito legal estagiar na usina de Jupiá, porque me deu eu tive uma grande felicidade de eu entrar numa equipe social, socioambiental, mais numa pegada de responsabilidade social corporativa da CESP, e eu consegui rodar várias comunidades. E você quase nem gosta disso, né? Tipo, foram 7, 8 meses que no último semestre da agronomia, eu tinha aula segunda, terça e quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu estava fazendo esse estágio junto à CESP e viajando nas cidades. Porque como a CESP teve que relocar muitas comunidades na época que montou a usina e muitas áreas alagaram, então eu estava fazendo meio que a parte do diagnóstico pós 8 anos, 10 anos, 12 anos que eles tinham sido relocados. Então, para mim, eu entender a família... E eu levei um monte de amiga comigo nisso, viu? Eu não sei se elas estão aí, mas
Um monte. Eu levei, tipo, umas 10 amigas. Vambora, vai ser bom pro currículo de vocês. Vamos fazer diagnóstico, vamos conhecer. A CESP pagava tudo, porque a gente era mão de obra barata, né? Universitário. Não, mas aliás, aqui o Cristiano está falando, viva a universidade pública, né? Que a gente tem que defender essa bandeira muito para que pessoas como você continuem realmente. O meu marido também, enfim, faz toda a diferença na vida, né? Faz, olha, pra você ter noção, desses trabalhos eu trabalhava com professor de sementes, com professor de solo, com professor de área degradada, o meu próprio professor de oleaginosas, né, que é óleo, né, produção óleo, então soja, amendoim. Eu tive grandes profissionais, né, grandes professores que foram realmente orientadores, né, mentores para minha carreira, assim. E todos eles davam liberdade. Olha, vou trabalhar com soja? Eu trabalhava com soja e com o material da soja eu já fazia pós-colheita, já fazia um trabalho que eu ia publicar em tal lugar. Eu rodei o Brasil também graças à universidade, porque tudo que eu publicava eu queria ir para o congresso, né? E a universidade te permitiu isso? Permitiu, porque sempre tinha um ônibus da faculdade indo para algum congresso. Então, assim, eu já entrava numa pesquisa já pensando, eu quero ir. Por exemplo, eu fui para Foz do Iguaçu, para as Cataratas, porque tinha um congresso naquela região. O Congresso de Solos, ou o Fertibil, que foi em Bonito. São assim, poxa, eu vou pegar um projeto e vou fazer porque eu quero ir nesse congresso. Então, a gente tinha muito apoio da universidade. Olha, eu sei que agora as coisas não estão muito fáceis, mas eu fui muito feliz na universidade pública. E, lógico, com o currículo também, lógico que o professor sabia, se eu botar na mão dela, ela vai fazer, ela vai publicar e todo mundo ganha, né? Então, foi muito legal. Eu era rata de laboratório, vivia lá, sempre que dava. Que orgulho! Os amigos. Nossa, a gente tinha uma equipe, tinha uma época que o pessoal brincava, os meninos da minha turma, brincavam que eu era Miss Pranchetinha. A gente ia para a festa sexta-feira à noite, aí no sábado, 6 horas da manhã, tinha que estar lá na fazenda. E aí, enquanto eles estavam colhendo o material de experimento, estava ali na prancheta, eles gritando o número, anotando, para a gente ganhar tempo e colaborar um com o outro e finalizar os projetos. Então, quando eu entrei, né, com toda a parte do doutorado, quando eu estava no doutorado, surgiu a oportunidade de dar consultoria em Angola. Tinha 4 amigas minhas que já tinham ido de janeiro, e elas falaram, olha, Elielda, vai precisar de alguém para grãos. Como eu estava muito com milho, soja e amendoim, eu falei, vamos fazer, né? Se tudo der errado, eu consigo retornar. Alô? Oi? Alô, tô aqui. Congelou um pouquinho. Aí eu falei, qualquer coisa, se der errado, conversei com meus professores e falei, olha, surgiu uma oportunidade em Angola, eu sei que eu corro risco de perder a bolsa do doutorado, mas eu vou. Porque, querendo ou não, eu peguei a faculdade, um mestrado muito pauleira. Então, acho que eu estava meio assim, do tipo, acho que eu cansei de estudar um pouco, eu quero dar uma respirada. E aí foi assim, eu fui, e aí eu falei, olha, se tudo der errado, eu retiro a minha documentação, mas se tudo der errado, eu volto, não tem problema, né? Eles me deram aí 2 meses, que aí dava um mês de junho e julho, tanto é que eu cheguei em Angola dia 1 de junho. Então, e qual era a proposta em Angola? Dar consultoria para o governo angolano, para os projetos de grãos numa específica região que tinha lá, que era a região do Bengo. Só que quando a gente chegou lá, como tudo que vem do governo é um pouco mais lento, né? Até no Brasil, né? Do tipo, ele já até no Brasil foi muito gentil. Já ia sair, então quando eu cheguei lá o projeto já não estava muito assim, então eu tinha que rever todos os itens do projeto novamente, até por questão de valores, que a Angola tem valores totalmente diferentes do resto do mundo, é o país. Ele era até um pouco tempo atrás o país mais caro do mundo, era mais caro de morar em Angola do que em Hong Kong, do que em Nova York. É bem bizarro, bem bizarro. Como assim? Porque assim... Porque pós-guerra, imagina, tá tudo destruído, tudo vem de fora, tudo vem importado. Então, tudo é muito caro. E num país onde manda o diamante e o petróleo, o pobre não tem muita vez, né? Então, não, assim, não tem nenhuma. Então, a gente eu trabalhava com petróleo e a gente falava que isso era chamado a maldição do petróleo. Então,
Então, assim, eu tive que rever todos os preços, porque... E toda hora a gente tinha o risco da inflação, né? Por conta das divisas, de dólar entra, dólar sai. E aí eu vi que não ia sair muito o que eu estava esperando que fosse sair. Então, coincidentemente, eu encontrei no shopping, lá em Angola, em Luanda, pessoas da Odebrecht, da companhia que depois eu fui trabalhar. E eram pessoas que estavam trabalhando na área de RH, a pessoa que estava trabalhando na área jurídica, e a maioria deles tinham amigos que estavam na área agrícola. Eu falei assim, a Odebrecht, que é uma construtora, tem projeto agrícola? Ele, sim, o primeiro projeto, por sinal, o primeiro projeto de milho é a Fazenda Pongondongo, lá em Angola. Eu falei, como é que é? Eu falei, vocês têm uma fazenda aqui? Ele, sim, porque o governo, pós-guerra, precisava produzir alimentos, né? Diversificação da economia. Então, a própria frota, né? A tropa militar, né? A segurança, a parte de defesa, eles precisavam de alimento. Imagina você trazer até milho de fora. É cruel. Então, o governo... É cruel. Então, assim, como a Odebrecht já estava fazendo hidrelétricas, estradas, estações de tratamento de água, não digo só a Odebrecht, mas entre outras empresas, a Vale, a Queiroz Galvão, todos eles, todas as empresas brasileiras estavam lá. A outra também mineradora, já esqueci o nome, mas enfim, a maioria, todo mundo estava lá, todo mundo queria, né, estar trabalhando para reconstruir o país, né, que 2002 ainda tinha muito resquício de guerra, mesmo em 2008. Então todo mundo estava lá para colaborar. Então a Odebrecht, como já estava fazendo muita coisa, o governo falou, pô, ajuda a gente a montar uma fazenda, né, quanto que isso custaria, como um projeto mesmo, um contrato. Então quando eu cheguei, a fazenda já tinha 2 anos, eu acredito, já estava muito estruturada. E tanto é que na minha entrevista, como eu não sabia se ia dar certo para mim, né? Porque acho que era a primeira vez que eu estava fazendo entrevista na minha vida, de trabalho, né? Eu falei, olha, se não der para mim... Você era uma pessoa de faculdade, né? A tua vida era acadêmica até então, né? Aí eu falei, bom... E eu também não sabia, assim, quem tinha mais perfil para entrar na vaga era eu, por causa do meu currículo para grãos, né? Mas eu falei, vai que der errado, deixa eu chamar as meninas que estão aqui comigo, que estão dando consultoria, vai que... Porque também tem uma coisa do perfil, né? E elas tinham que me buscar. Eu estava numa fazenda, tipo, a 4 horas de estrada para eu ir nessa entrevista, porque a pessoa na época também tinha que viajar. Ele, tipo, eu peguei um momento que ele estava indo para o Brasil para ele parar em Luanda, e eu estava 4 horas de lá, as meninas foram lá me buscar, então pegaram 4 horas para ir, 4 horas para voltar para eu fazer entrevista. Falei, não, você pode vir comigo para essa entrevista. Se não der certo para mim, para alguém vai dar, né? Se não for o meu perfil, vai dar para alguém. Pelo amor de Deus. Vamos ganhar tempo aqui, né? Já que estamos aqui. E foi muito engraçado, porque hoje essa pessoa é muito minha amiga, o Evandro, que foi o gerente da fazenda, ele falou, você acha que é a única louca que foi fazer uma entrevista e levou 4 pessoas para a própria entrevista. 4 concorrentes para concorrer com você. Mas você sabe, não é a única louca, não. Eu acho que eu tenho esse viés também, mas assim, de fato, a pessoa, se não desse para você, daria para alguém, né? Daria certo para alguém. E depois, assim, alguém podia me chamar, né? É uma coisa. Você ainda abre outra porta, né? E o que é nosso, o que é do homem, o bicho não come. Justamente. E aí, então, deu certo de eu ir. Eles me chamaram. Foi, assim, para mim, que tinha vindo da universidade, foi uma realização profissional gigante. Porque imagina você ver a cadeia produtiva do milho, do plantio até a produção final, que era fazer a fuba, né? Que é o fubá nosso do Brasil, né? Tudo industrial. Eu falei, gente, meu olho... Eu saí, quando eles falaram que eles iam me contratar, eu tinha que voltar para Luanda para arrumar minhas coisas para retornar. Eu saí lágrimas nos meus olhos. Eu falei assim, gente, essa fazenda é um sonho de todo agrônomo trabalhar. Porque era mesmo. Ainda mais num país que a gente está sendo pioneiro no que a gente estava fazendo. Imagina um país pós-guerra, você ter que reconstruir até a base alimentar. E outra, quando a gente foi para lá e a gente estava testando, fazendo ensaios de variedades de milho, isso é levar a pesquisa 30 anos. Imagina se a Angola tivesse que fazer isso sozinha. A gente está levando o nosso know-how de Embrapa, o nosso know-how de agronegócio mesmo para lá, né? Para produzir bem da forma mais social, da forma mais ambiental e da forma mais tecnológica possível. Então, levar um pacote tecnológico de um país tropical para outro país tropical, eu sou muito feliz de ter participado disso. Obrigada, Odebrecht, por isso.
E a depois, universidade, né? A universidade pública te deu um embasamento enorme para fazer isso. total, total. E eles deixavam também. Uma coisa que o Odebrecht sempre deixou é minhas ideias. Eu falava, o que vocês acham? Ele faz. Falei, nossa, que bom. Será que toda empresa é assim? E aí, depois desse projeto, a gente tem o processo de fazer a transferência de tecnologia, né? A gente monta o projeto, forma as pessoas e passa para o angolano, né? Para o governo, no caso, que era o nosso cliente. Passa o know-how, né? Forma as pessoas. Mas tem um trabalho de desenvolver pessoas, de treinar, desenvolver. Total. Aonde tinha um expatriado, eu não digo nem só brasileiro, porque a gente tinha de tudo, até filipino. Aonde tinha um expatriado, tinha um angolano aprendendo. Porque a gente tinha prazo para formar aquele angolano, porque, de novo, é contrato. Ninguém está ali por caridade, é contrato. Então, eu e toda a equipe tinha que formar de mecânico. Imagina um cara operar uma colhedora de milhões. Sim. Um cara que até no início, quando a gente faz a supressão vegetal, tem que catar raízes para poder a gente mexer no solo. A gente pegava pessoas da comunidade e formava até ele ser colhedor. Isso não é qualquer lugar que faz isso. Né? Não é muito difícil. Então, você ter 3, 4 anos para fazer isso, eu já cheguei já no 3º ano da fazenda, ou seja, já tinham 2 anos, era uma missão quase impossível, mas a gente conseguiu. A gente foi peneirando. Lindo isso! Perfil para isso, para outro. Levávamos muito especialistas do Brasil e de outros lugares para formar as equipes locais, identificar quem eram essas pessoas e trabalhar com elas. E aí depois surgiu, a gente passou isso para o contrato, né? A gente entregou, e aí surgiu a oportunidade de a gente criar um programa de desenvolvimento agrário. Principalmente nas rotas aonde, coincidentemente, óbvio, não coincidentemente, mas aonde já tinha projetos paralelos da Odebrecht. Então, eu tinha uma usina hidrelétrica a gente já tinha feito aeroporto, então tinha uma hidrelétrica a 40 quilômetros da gente e nos outros 40 quilômetros já tinha uma futura usina de açucarial para a região. Então, assim, a gente estava diversificando de novo a economia. Então, para virar o polo, que é aquele polo de desenvolvimento. Só que antes do polo sair, e por questões políticas e administrativas, e até mesmo de contrato, a própria Odebrecht falou assim, olha, então vamos montar já o social. Porque essas pessoas vão estar dentro do polo. Então, é melhor a gente já trabalhar no nosso relacionamento com comunidades para já ter, quando começar as fazendas, já terem respeito, terem ambos os lados, né? Respeito a comunidade entender que tem uma fazenda do lado dela e, ao mesmo tempo, a comunidade entender que tem uma comunidade do lado dela. Então, né, vamos nos conhecer, identificar quem são os seus parceiros e tudo mais. Então, a gente começou com um piloto, com 10 comunidades, e mais ou menos 100 famílias começou um trabalho de agricultura familiar. Por que agricultura familiar também? Porque a maioria dessas comunidades, elas tinham, eles chamam de suas lavouras, né, suas machambas, e aí entra em peculiaridades do povo angolano, né, e ainda mais por um sentimento pós-guerra, do que a gente podia produzir. Então, por exemplo, lá tinha cabritos, a gente não tinha gado, eram cabritos. Mas o gado era considerado dinheiro vivo, então não podia mexer no cabrito. Então... porque você tem uma questão muito... não é tão simples equacionar um problema sem mergulhar muito na cultura daquela região. Dos produtos na rotina, né? E na rotina, E na rotina. Então, e outra... principalmente aquela região onde a gente estava, que é onde teve o aeroporto e onde teve muita ação de guerra, as pessoas falavam assim, boa noite, feliz noite, feliz noite. No outro dia, elas já chegavam para você, e aí, dormiu bem? Conseguiu dormir bem? Aí, pra gente, dormir, normal, né? Mas para quem tem resquício de guerra, você conseguiu sobreviver uma noite, é muita coisa. E eu não tinha dimensão daquilo até conviver com as pessoas. Do tipo, acordou bem? Aí a pessoa, não, acordei bem, eu tive uma noite tranquila. E aí, depois que eu fui entendendo que essa noite tranquila era por conta disso. Eu tinha muita gente da minha equipe que comia muitas coisas verdes. E eu falava, mas por que você consegue comer mamão verde? Banana verde? Porque na época da guerra, se você não comer o que tem, tu não vai esperar amadurecer. Né? Então... Que coisa, né? Que lição que é pra gente, né? A gente que trabalha com campo agronômico, né, na parte do perfil, a gente normalmente faz uma trincheira para fazer perfil de solo, para ver quanto que está compactado o terreno ou não. Um dia eu entrei para explicar perfil de solo, tamanho de raiz, os angolanos começaram a chorar. Eu falei assim, gente, mas
que eu falei alguma coisa que a gente fica pensando se a gente está sendo, né? Alguma coisa que a gente falou que é ofensivo. Não, ela disse, não, chefe, eu engenheira, a gente não quer entrar, porque a gente já... Trincheira lembra a guerra, né? Quantos deles não tiveram que se esconder numa trincheira na época da guerra? Teve pessoas que trabalharam comigo que quando houve barulho de estouro se assusta, porque teve dias que eles estavam brincando na rua, num desses estouros os amiguinhos deles morreram, enquanto eles estavam brincando de pega-pega. Porque foi uma guerra civil, era angolano, infelizmente, né? Um angolano a guerra. Então, assim, a gente tinha que entender que a gente tinha toda essa questão cultural, que a gente tinha que ter muito cuidado, muito respeito com tudo, e ao mesmo tempo a gente tinha que ser rápido na produção. Então foi aí que a gente entrou com hortaliças, porque se eu tinha uma usina hidrelétrica que tinha 20 mil pessoas, que tinha que trazer contentor de cenoura da África do Sul, por que não eles consumirem a cenoura que poderia ser trabalhada ali com a comunidade? Então, foi assim que a gente começou a trabalhar com a agricultura familiar. A gente trabalhou com 14 hortaliças, porque eu não pensava só na venda. Eu tinha que ter certeza que eles estavam comendo de forma diversificada, o máximo colorido possível. Então, isso entra a berinjela, a beterraba, a cenoura, a abóbora. Até ensinar esse esquema para eles, até para se nutrir, né? Porque... Dentro de um dos livros, que depois eu vou te mandar, dentro dos livros, eu fico muito feliz que eu tirei foto de uma criança, que é o Lito, essa foto aqui, não sei se dá de ver. Tá vendo essa criança? Ele tá com o tomate na mão. Foi a primeira vez que ele comeu tomate na vida. Ele viu a mãe dele produzir. Imagina uma criança esperando 80 dias aquele negocinho verde e falar, não é para comer verde, tem que esperar ficar vermelho, porque é o vermelho que é o gostoso. Então, e aí no dia que a gente foi fazer colheita, porque tinha toda essa questão, né? É um combinado. Eu venho aqui da assistência técnica, mas eu tenho que confiar em você e você confiar em mim no processo. Porque tinham coisas que eles não tinham nunca comido. O que era comum para eles? Quiabo, repolho. Beterraba, mas não era do dia deles comer cenoura e beterraba, por exemplo, né? Então, é complicado fazer isso. Então, imagina uma criança daquela que nunca tinha comido tomate na vida e hoje está comendo pepino, tomate que nem maçã, né, diariamente. Então, eu falava sempre para eles, eu quero produzir o suficiente para vocês comerem e sobrar para vender. E assim foi. E aí, tinha uma outra situação, porque a maioria deles trabalhavam meio período com a horta, né? Você não precisa trabalhar 8 horas, como muitos dos outros funcionários trabalhavam nas fazendas ou na região. Então, naturalmente, o perfil foram das mulheres que ficaram com a gente trabalhando. E as mulheres, elas são diferentes. É uma magia. Desculpa, homens, mas tem um negócio... Tem uma magia aí, né? Tem um negócio aí que mulher se apoia e elas vão juntas. E a maioria delas eram mais idosas que iam trabalhar com a gente. E eu digo trabalhar porque é trabalho mesmo, é um esforço físico. Então, imagine... E lá, por conta da guerra, por a questão da guerra, era meio que tudo bem um homem ter mais do que uma ou duas esposas. Porque eles tinham que repovoar o país. Porque muito homem morreu. Então, as mulheres mais velhas tinham maioria duas ou três esposas que tinham que conviver junto com o mesmo chefe de família. E elas se diziam, ai, porque eu sou desprezada. Aí eu falava, como assim você é desprezada? Não, eu sou desprezada porque a categoria que eles dão para quando você é a última esposa, ou a primeira, né? Foi a primeira, agora eu sou a última, que ele vem, né, que o marido vem procurar. E aí, no momento que eu comecei a trabalhar com elas, e elas eram a maioria, e no final, a maioria das vezes, quando é a mulher mais eu digo, mais madura, né? Nem mais velha, mais madura, assume um trabalho desse, o resultado é muito maior, porque ela não é só no quesito de alimentação. É ela que vai mudar o enxoval da casa, ela que vai comprar sandália para botar no pé das crianças. É ela, não é o homem. E aí... Em 3 meses, hortaliça, a maioria dos resultados são fabulosos. A gente comprava as sementes, a gente tinha que trazer, no início, semente até do Brasil, porque não tinha Angola para comprar a quantidade que a gente precisava. Então, imagina, com $10 eu conseguia fazer um kit para ela produzir alimento por 4 meses. Então, se ela me vendesse, eu trabalhava com cenoura, tomate... Que trabalho incrível, menina! Se ela vendesse 7 alfaces, ela já me pagava os $10. Se ela me vendesse 7 alfaces... ela já pagava um kit de $10 e se ela trabalhasse bem, ela conseguia até $600. Aqui tem gente falando que a gente vai precisar de outra live com você e eu concordo, porque a gente está no... Que horas são?
Faltam 15 minutos e você não foi a Moçambique, você não contou do livro, você não falou dos seus projetos no voluntariado, quais ONGs. Resumindo, A gente esse vai ter que. Não, trabalho... resumir. Hoje você pode dar uma resumida, mas a gente vai ter que marcar de novo. Esse trabalho foi tão importante para mim, para o Odebrecht, que foi ele que me fez querer fazer voluntariado no mundo. Porque como eu vi que dava para fazer tanta coisa tão legal com muita gente, eu falei, olha, fiz meu pé de meia aqui em Angola, né? Trabalhei 9 anos lá, eu saí sabaticamente. Eu entrei dia 1 de junho, eu amanheci dia 1 de junho no Brasil, então após 9 anos. Foi aí quando eu decidi ir para Moçambique, foi aí que eu decidi, eu entendo comunidades, foi aí que eu peguei um lado mais de sustentabilidade dentro de grandes projetos do agronegócio. Foi aí que eu falei, é isso que eu quero trabalhar. Coisa linda isso, menina, eu estou encantada. Eu sou boa nisso, então eu quero fazer isso. Porque eu entendi que eu conseguia mudar qualidade de vida com pouco e com pequenas técnicas, não tinha muito o que fazer. Então foi por isso que eu fui para lá. E aí, quando eu fui, antes de eu sair para Moçambique... Então, você tem duas coisas, né? Você tem estudo, que é técnico, conhecimento técnico, mais a vontade de fazer, de mudar o mundo, né? De tornar esse mundo... Ou de onde eu estiver, conseguir fazer alguma diferença, pelo menos. Tem aí alguém perguntando... Ah, Cristiano, quando ela conheceu Fraternidade Sem Fronteiras? Foi Moçambique? quando eu decidi ir para Moçambique. Quando eu decidi que eu ia para Moçambique, porque eu também falava português, e era uma similaridade com Angola... Aí eu falei, eu acho que eu vou para Moçambique. Aí uma amiga em comum falou, olha, Eliel, existe a Fraternidade Sem Fronteiras lá, por que você não conversa com o presidente da ONG? Aí eu liguei para o presidente da ONG, porque eu sou assim, eu não falo com alguém da ONG, eu falo com o presidente da ONG, deixa eu conversar com você, me dá aí para lá, eu estou disponível por 6 meses, eu tinha chegado dia 1 de junho, eu estou disponível por 6 meses e eu quero ir para Moçambique, me diga para o lugar que puder ir. Aí falou, vai para Muzumuia. Beleza, fui para Muzumuia. Trabalhei com jovens, tudo que eu tinha feito em Angola, nesses 9 anos que eu trabalhei com a pedagogia da alternância, educação de jovens, tudo voltado para a área agrícola, falei, eu vou fazer em Moçambique. Fiz em Moçambique, mas nesse período aconteceu um encontro dos pilotos lá na Amazônia, lá em Itaituba. E nesse encontro, eles falaram, eles lembraram do meu pai, eles, como é que fala, deram honra, tipo honra ao mérito, prêmios para o meu padrinho, para o tio Flávio, que participou da vida do meu pai. Aí eu falei assim, gente do céu. E aí sabe quando te dá um branco assim que você fala, meu Deus, meu pai já vai fazer 20 anos de falecido. Ai, meu Deus. E aí você começa a pensar que você começa a esquecer as histórias. Aí começou a me dar uma agonia. Tico. E aí, numa dessas idas, um repórter tinha ido, um jornalista tinha ido para Angola e falou, por que você não escreve um livro? Aí fiquei com isso na cabeça. Aí um dia eu tive um sonho com meu pai. Justamente nessa época do mês de agosto, Dia dos Pais, que também foi a época do encontro dos aviadores. E aí, eu vou falar bem rápido, senão eu choro. Que ele, e eu também. O resumo da história era assim. Que o sonho que eu procurava alguém, não sabia quem que eu estava procurando. E aí ele aparece na minha frente. E aí eu falo, era você que eu estava procurando, pai. Aí ele falou assim, minha filha, você pode estar desse lado, mas eu também estou do outro lado, mas a gente sempre vai estar junto. E eu lembro que eu abraçava meu pai e senti o cheiro dele. E aí eu acordei aos prantos, óbvio, né? Eu demorei dias, assim, para conseguir contar para minhas irmãs no telefone, porque começava a contar, eu chorava que era louca. E aí eu falei, não, olha, foi um sinal esse encontro dos aviadores, foi um sinal esse sonho. E aí eu comecei, naquele mesmo final de semana, eu escrevi 7 histórias. E aí eu falei, é isso. Como é que eu quero lembrar meu pai? Eu quero lembrar meu pai do que é bom. Eu não quero contar a parte drogas, rock and roll, no sentido de garimpo, né? Que tem um lado bem punk, né? Garimpo. Eu queria mostrar um lado humano de todos os pilotos, os garimpeiros e todo mundo que envolvia, né? E foi aí que eu decidi romancear ele, então, para crianças. Por quê? Porque para criança eu não tenho que botar o detalhe. E para criança, eu não preciso dizer exatamente como foi. Porque quando você lê o livro, tudo que aconteceu é verdade. Eu só romanceei os porquês ou as razões. Mas que ele caiu, ele caiu.
Ah, que um dia ele teve que cortar o cinto da mulher e carregar ela no colo porque o avião pegou fogo? Aconteceu. Ele tomou um tiro lá no avião? Aconteceu. Ah, ele um dia foi apoiar a Polícia Federal. Ah, eu quero esse A livro! Polícia Federal, os bandidos da região do narcotráfico começaram a atirar no avião? Aconteceu. Se um dia ele teve que ser preso porque ele pousou numa pista que não podia pousar, junto com o meu padrinho, e nesse momento ele pegou malária, e eles ficaram perdidos porque não tinham GPS, porque na época era bússola, aconteceu. Então eu vou pegar o que de fato aconteceu, e como é que eu vou contar isso para as crianças? Aí que entrou a parte do romance, você entendeu? Então, assim, eu não omito coisas do livro, eu omito o como aconteceu, mas que aconteceu, aconteceu. E isso foi muito legal. E eu, assim, uma das coisas que eu mais me diverti quando eu fui mostrar isso para as crianças é que, assim, eu tinha que contar o contexto, o cenário da história, por que naquela época não tinha energia no garimpo, porque tudo era gasóleo, gasóleo era o ouro, depois do ouro, gasóleo era o ouro. Que às vezes o piloto tinha que ser carteiro, porque eles faziam o papel dos correios, ele que levava comida né, quilos e quilos de arroz. Muitas das vezes, mecânico era também um outro profissional requisitadíssimo, porque do mesmo jeito onde tem muito carro, quebra carro, quebra avião. Então, arrumar um mecânico de avião no meio do garimpo era outro ouro. E muitas das vezes, esses pilotos tinham que andar com o avião quebrado para chegar aonde o mecânico estava. Então, esses caras, para mim, eram muito heróis, em todo o sentido da palavra, entendeu? E por quê? Porque no final de semana eles queriam receber o dinheiro e manter a família. Esse era o motivo. Não era só a adrenalina. A adrenalina fazia parte do negócio, né? Mas o meu pai voava... A razão, né, a principal era prover ali a família. Era um trabalho. Então, quando a gente escuta as histórias, e aí meu pai fez o Aeroclube em Londrina, e aí essa era a diferença um pouco do meu pai e dos outros pilotos. Porque como meu pai fez em Londrina, ele aprendeu a fazer as acrobacias da Esquadrilha da Fumaça. Então, meu pai fazia pirueta, meu pai fazia tomor, aquele tomor que vai lá, desliga o avião e o avião vai caindo assim, em queda livre. Meu pai fazia essas doideiras. Nunca com a gente. No máximo com o meu irmão mais velho. E aí eu comecei a dividir as histórias do livro. Eu coloquei até aqui para não esquecer a ordem. Eu comecei a dividir a história do livro em 10, né? Que eu falei, eu vou escrever 10. Aí eu coloquei o dia em que ganhei asas. Então, o dia que eu ganhei asas, eu conto a história de como meu pai virou piloto. Né? Porque um dia ele ganhou asas. O dia de todos os sustos. Foi o dia que ele nunca imaginar que um cara ia ficar correndo para frente e para trás dentro do avião, empurrando arroz, porque o manche quebrou do avião e o cara tinha que correr para fazer peso para o avião descer ou subir. Isso todo mundo fala, é mentira, isso é verdade. Se não fosse o cara ter ajudado meu pai tinha morrido. Então imagina E me diz uma coisa, esse livro a gente consegue comprar, é online, inclusive? Ele está no site da Amazon, mas se quiser com a minha dedicatória, me manda no Instagram, me chama no Instagram, que eu faço a dedicatória normalmente para as crianças, e aí eu posto nos correios, sem problema nenhum. Para as crianças. As crianças. Aí, ó, o dia da primeira queda. Mas o que eu quis escrever no livro? O meu pai, ele não é o herói no livro. O meu pai, o que acontece? Quando eu decidi escrever, o Maraquinha ia ser o lado humano e do meu pai, que é o avião, e o Maí ia ser o lado, não herói, mas sabe aquele lado positivo? Porque o meu pai sempre foi um cara positivo. Tipo, tá tudo dando errado, mas vai dar certo. Calma que a gente vai dar nossos pulos, entendeu? Vai dar certo. Então, meu pai era o cara positivo e o Maraquinha era o cara mais medroso, né? O avião. Então, ele faz o papel dentro das histórias assim, ih, Maí, vai dar errado. Aí o papai, não, calma lá, vai dar certo, te acalma aí. E teve um deles, que é o Dia que a Amizade Voou Mais Alto, que é com o tio Rocha, que eu tinha que contar as histórias para as pessoas. Foi um dia que alguém estava lavando o avião do meu pai na frente do garimpo, porque é igual casa, né? O avião fica na frente da casa do garimpo. Então, olha que doido, tá vendo? Quem que tem essa muito doido. E aí essa pessoa teve alguma confusão, uma situação que ela se meteu, ela foi baleada. E essa que ela foi baleada do lado do avião do papai. E aí, na hora que meu pai foi socorrer essa pessoa, o cara não gostou que meu pai foi socorrer a pessoa e atirou no meu pai também. Tipo, de graça. E aí o tio Rocha, chamaram quem estava mais perto, o piloto, na hora. O tio Rocha chegou, isso era à noite, era jantar. Eu lembro que meu pai
contavam, a minha mãe me contava que o papai estava cheio de feijão na boca, porque tinha acabado de jantar. E aí o tio Rocha pegou o meu pai, é que o apelido dele era Doidinho. O Doidinho botou dentro do avião dele numa coisa que é missão impossível. Ninguém voa à noite no garimpo, porque não tem estrutura de aeroporto, não tem luz no campo, na pista. Os carros foram botar luz na pista para o tio Rocha sair, começou a chover enlouquecidamente. Ou seja, o cara voa à noite, numa tempestade de chuva, doidado, com outros dois agonizando para a morte. O tio Rocha, olha, meu irmão, eu nem sei se... Entendeu? É muita amizade. Quem quer fazer isso? É suicídio. Agora, você, de fato, você é uma contadora de histórias. Você, assim, eu não sei se você herdou isso do seu pai, mas a gente ficaria aqui eternamente te ouvindo. Porque suas histórias são muito boas, são muito interessantes, mas você também é uma simpatia. É uma delícia contando história. Essas histórias, Kátia. Eu entendi. Rocha salvou meu pai, cara. Se não fosse ele fez um quase suicídio para salvar meu pai e Doidinho. Então, como é que eu tenho que contar essas coisas para as crianças? Eu não conto que tem tiro, eu conto que ele caiu no chão, entendeu? Assim, eu conto de forma delicada. Você romanceou literalmente a história, né? E adaptou. E você tem uma relação muito grande com as crianças, né? Sim, sim. Tanto é que meus últimos trabalhos de voluntariado sempre são voltados com criança, buscando, dentro da parte agrícola, trazer o lado ambiental. E foi um dos meus últimos trabalhos lá em Moçambique, que até eu participei, fui convidada pelo Fórum Nacional de Educação, sobre educação alternativa. Porque eu fiquei 3 meses com as crianças lá em Moçambique, trabalhando a parte social delas, a parte de desenvolvimento, teatro, dança, música, falando de biodiversidade, solo, a água, falando que aquele lixo não é para fazer parte da vida delas, porque é muito difícil você falar para uma criança que nasceu naquilo, que aquilo lá não está correto. É dificílimo, a construção delas aponta para ali, né? Porque, então assim, é muito ruim a gente falar apontar o dedo está errado. Não faço isso, mas eu falo, olha, imagina um mundo sem lixo. E se a gente enterrar esse lixo? Não, melhor, mas é o menos pior. E se a gente cuidasse dessa água? Vamos plantar árvores aqui perto dessa água, para proteger essa água? Porque as crianças, elas chegam cheias de histórias para contar para os pais. E elas vão educando os pais, né? Vão! E no último dia, eu sempre amo fazer dia de campo, porque toda a informação que eu passo, eu deixo as crianças passarem pela sua vez. E aí eu trouxe os pais. E os pais me falavam assim, eu sabia que o meu filho fazia teatro, eu sabia que o meu filho ouvia histórias, né? Contação de histórias, ele assistia filmes, mas eu não tinha noção que era isso que você estava fazendo. Então, assim, o abraço deles, eles falarem, né, o famoso canimambo, né, que é o obrigada, foi muito querido, porque é uma outra realidade, né? E eu sempre tentava trabalhar com coisas que as crianças pudessem pegar se divertindo. Vamos colher tomate cereja? Vamos colher tomate cereja, vendo girassol, vendo flor, comendo hortelã, comendo, que chamam de basílico lá. Basil, qual que é o nome aqui? Manjericão. Manjericão, isso. Que nem no Brasil tem essa possibilidade, concorda? De comer 14 tipos de hortaliça, conviver com aromáticas, brincar com barulho, a gente reciclar lixo, fazer brincadeira com pneu. Então, assim, eu pintei e bordei lá com as crianças. Elas tinham dificuldade com o português, então o fato delas me ouvirem em português e depois usar... já era uma forma de educar o idioma, né? De estruturar isso. E eu acho que nem só educar, é perder o medo. Porque é igual a gente ouve inglês, a gente entende, mas na hora de falar a gente não dá aquelas gaguejadas. A gente não quer errar, a gente fica com medo, né? Com receio. E criança tem disso, né? Então, foi muito legal. E aí, isso já faz... Nossa, é porque está uma pandemia, a gente se perde na data. Né? Esse ano vai, a gente Foi o ano passado em Moçambique. Esse ano a gente ficou em pandemia direto. E aí foi muito legal, fui muito feliz. Aí quando surgiu esse convite do livro do Fórum Nacional, eu falei, lógico que eu quero apresentar o trabalho das crianças. E esse trabalho... Lindo, cara, Elielda, lindo esse trabalho. Uma pena a gente ter chegado ao fim, olha só, deu 1 hora de conversa e a gente não falou ainda de tantas coisas. Mas olha só... O que eu quero contar do livro, só um segundo. Quantos minutos a gente tem, Kátia? A gente tem 1. Então,
o que eu tinha mais medo com as crianças, e eu acho que essa eu quero deixar, eu teve uma amiga minha, Sami, que foi comigo numa dessas vezes que eu fui numa escola, ela ria, ela gargalhava, porque ela foi para tirar foto minha, mas ela não conseguia, porque ela vivia chorando de rir. As crianças falavam assim, não acredito que seu pai fez isso. Ah, seu pai é o Highlander. Seu pai foi o Bolsonaro. O Bolsonaro levou facada. O seu pai... E sua mãe? Como é que a sua mãe fazia? Coitada da sua mãe. Então, assim, as crianças se entregavam nas histórias. Assim, foi muito bonitinho. Nunca me... E o meu medo é que elas me perguntassem se eu era casada e tinha filhos. Elas... O Instagram vai derrubar a gente. O Instagram vai derrubar a gente. Elas queriam me perguntar qual era o meu signo. A pergunta individual era essa. Qual era o meu signo? Eu falei, gente... Então, as crianças eram assim, muito legal. E desses livros, né, eu produzi 1.600, eu vendi entre amigos, parentes, né, natural, que da família vai comprar, não tem jeito. E os outros foram indo à escola. Então, quando eu vou na escola, eu fico... 20 segundos. Eu vou ter que te mandar um beijo, que em 20 segundos o Instagram vai derrubar a gente. Não tem problema. Um super beijo. Eu vou deixar esse contato do livro para quem está assistindo a gente. Ou seguir lá no @maimaraquinha, lá no link da... É lá mesmo. Pessoal, vai estar lá escrito. Essa delícia de pessoa vai estar com o perfil para vocês se conectarem diretamente.